Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de planejamento por aqui. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 14 de julho, com destaque para os últimos jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo e Botafogo e América. Temos um jogo isolado do Brasileirão Série B e um jogo isolado da primeira divisão da Argentina. Os outros jogos, principalmente os amistosos e essa excursão que os grandes clubes da Europa estão fazendo, eu vou evitar de fazer. E essa fase bem inicial das competições europeias, né, a Conference League, Champions League, eu também estou evitando, vou esperar uma fase um pouco mais adiante, tá bom? Então vamos começar o nosso planejamento. Alguns recados bem básicos antes de começar. Não vou te pedir a inscrição aqui nesse canal antes de você assistir o vídeo, vai que você não gosta do tipo de conteúdo. Esse não é um conteúdo de palpites, tá? Esse é um planejamento e uma análise de jogos um pouco mais aprofundada, com o intuito de ajudar você a trabalhar da melhor maneira possível. Esse é um planejamento pessoal, tá? Então você vai escutar eu falando algumas gírias de trabalho. Se você não conhece essas gírias, você vai aprender sobre trade esportivo nesse site que está aí embaixo, o meu nome.com, theoborges.com, tá bom? Qualquer coisa que você não entender, você vai aprender gratuitamente por lá. Outra questão, eu não passo palpites, não crio bilhetes, não é a minha praia, tá? O meu trabalho é 100% ao vivo, mas mesmo que você trabalhe de forma recreativa ou de forma pré-live, eu espero conseguir te ajudar com o maior número de informações possíveis, tá bom? Então, antes de começar, bônus de R$230 na Betfair, que é minha parceira aqui no canal, no primeiro link da descrição. Leia os termos de uso, ninguém dá dinheiro de graça. E participa do sorteio diário de uma banca de R$30 dessa minha parceira Betfair, que oferece a todos vocês aqui do Bom Dia Mercado todos os dias, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o nosso PDF de apoio, o que eu utilizo aqui, quais são os sites que eu utilizo para estatística, eu explico tudo no vídeo do PDF de apoio. Você vai encontrar esse vídeo no primeiro comentário fixado. Saiba mais sobre o PDF de apoio. Ali eu mostro tudo para vocês sobre como funciona essa minha forma de angariar os dados e utilizar no meu trabalho. Tá bom? Então vamos começar. Um jogo, talvez, de maior destaque da noite é o derby, né? É o grande derby paulista entre Palmeiras e São Paulo. Dois clubes divididos por um muro lá na Barra Funda. E o Palmeiras tem uma missão de devolver uma vantagem simples, né? Não é uma vantagem tão grande como a gente já viu nos últimos dias, na quarta-feira principalmente. 1-0 o São Paulo venceu no Morumbi o primeiro jogo. O Palmeiras precisa, no mínimo, devolver um gol de diferença para conseguir levar essa decisão adiante. Eu estava dando uma olhada aqui nos últimos jogos entre eles, né? Foram confrontos aqui no Campeonato Paulista, onde o Palmeiras levou a melhor. Depois tivemos aqui o primeiro jogo da final, onde o São Paulo venceu por 3-1 e aqui tinha até um clima de campeão, né? Foi muito eufórico e o Palmeiras acabou no seu estádio dando o troco, fazendo o resultado que precisava, goleou o São Paulo, foi campeão paulista desse ano de 2022. Depois tivemos um jogo no Brasileirão do mesmo jeito, né? São Paulo e Palmeiras lá no Morumbi. São Paulo jogou bem o primeiro tempo, fez o primeiro gol, mas acabou nos minutos finais recuando muito, chamou o Palmeiras para cima e o Palmeiras, utilizando a sua boa bola parada, conseguiu a virada, uma virada bem assim impressionante, né? Pelos minutos, pela minutagem do jogo, pela rapidez que foi. E o São Paulo ficou nas cordas ali. Esse primeiro jogo da Copa do Brasil, no jogo de ida nas oitavas, também o São Paulo fez um excelente início de jogo. Teve uma leitura ali, talvez para estar lei ao Palmeiras. Depois o jogo deu uma mornada e o São Paulo acabou marcando no momento onde o jogo já não tinha tanto assim um superior em campo, né? O fato é que o Palmeiras não conseguiu nesse jogo chutar a gol, né? E isso é raro de acontecer. O Palmeiras não conseguiu chutar, dar um chute na direção do gol certo. E nesse jogo também me chamou a atenção o fato do Palmeiras não conseguir melhorar de fato no segundo tempo. O Palmeiras tem essa característica de não jogar um primeiro tempo tão bem fora de casa, né? Quando eu estou analisando o jogo daqui que foi fora de casa, e acabar melhorando muito no segundo tempo. E nesse jogo acabou não acontecendo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem de informação? 1,60 é a odd do Palmeiras, 5,75 é a odd do São Paulo. E vamos ver o que a gente consegue traçar de cenário aqui, tá bom? Palmeiras dentro de casa tem... Vou utilizar os dados do Brasileirão, tá? Que é onde essas duas equipes jogam. Palmeiras tem 4 vitórias em 8 jogos dentro de casa. Foi o primeiro a marcar em 50% das vezes. É um número baixo,
tá? Não é um número que me agrada, beleza? Jogos sem sofrer gol do Palmeiras, 50%. Isso sim é um número que me agrada. O Palmeiras tem uma média ali de 1 gol sofrido por jogo e 2 gols marcados por jogo em casa. É um bom ataque, mas é uma defesa que podia estar um pouquinho melhor, né? Em relação a gols sofridos, mas tudo bem. A gente vai relevar porque os últimos jogos do Palmeiras em casa, principalmente aquela virada contra o Goianiense, né? Aquele jogo 4-2 e aquele jogo contra o CAP, foram jogos ali onde o Palmeiras em algum momento não estava tão bem, tá bom? O que me chama atenção pro lado do São Paulo é que é um time que falha pouquíssimo em marcar, assim como o Palmeiras, mas toma muito gol fora de casa. E aqui eu preciso considerar esses dados, principalmente do Brasileirão. O São Paulo não faz bons jogos fora de casa. Aliás, o São Paulo costuma até sair na frente, ele sai mais na frente fora de casa do que o Palmeiras em casa, mas é um time que dificilmente consegue vencer, apenas uma vitória em 9 jogos. Isso indica o quê? Um time que, vamos supor que fosse 10 jogos. O São Paulo conseguiu sair na frente em praticamente metade e em um deles, ele conseguiu segurar essa vantagem. Por quê? Porque é um time que desliga no segundo tempo. Ele acaba sofrendo gols assim em momentos onde ele não pode, vamos dizer desse jeito, né? São Paulo é o time montado pelo Rogério, que joga muito bem propondo o jogo. Gosto bastante do jogo propositivo do São Paulo. Um time agressivo. Muito se pensa que o São Paulo vai sempre jogar no contra-ataque, em alguns momentos, contra times fora de casa, vai recuar para jogar. Não. Isso é uma coisa que eu tenho que elogiar do trabalho do Rogério. Rogério, mesmo fora de casa, em todos esses jogos que ele não venceu, na maioria deles ele jogou bem. Pelo menos no primeiro tempo ele jogou muito bem. Então, é preciso entender também que não é só o fato do São Paulo ter números ruins. O São Paulo costuma apresentar um bom futebol, mas em algum momento do jogo ele desliga e acaba sofrendo. Esse jogo aqui é um pouco parecido com a situação do Campeonato Paulista, né? No Campeonato Paulista eram 2 gols de diferença, né? O São Paulo tinha vencido por 3-1 e o Palmeiras conseguiu devolver o resultado. Então tem muita questão emocional, tem muita questão emocional, né? Tem essa questão da rivalidade. O São Paulo, não acredito que o São Paulo vai ficar só na defesa. Acho que o Rogério já deve ter aprendido com os erros, né? Eu acredito que aquele jogo o São Paulo deva ter cometido não só erros de posicionamento, mas também erros emocionais, né? Erros de não saber lidar com a situação. Eu acho que o São Paulo vem um pouco mais preparado emocionalmente para esse confronto, já tendo passado essa situação no Campeonato Paulista. Mas vamos lá. O time do São Paulo cria bem menos oportunidades de gols fora de casa do que o Palmeiras. O Palmeiras cria em média 2,40 gols esperados por jogo e marca 2. Um pouquinho menos do que ele cria, né? E o time cede 1,18 e sofre 1. Tá dentro da média. O time do São Paulo cede mais gols do que vem tomando, cede mais oportunidades de gols do que vem tomando e marca menos gols do que vem criando. O time cria mais de um gol por jogo e vem marcando menos. Isso também implica nessa questão de qualidade ofensiva, né, de colocar a bola para dentro e tudo mais. Vamos para os primeiros tempos. O São Paulo, como eu já falei aqui, não costuma vencer tanto os primeiros tempos, mas não joga mal, tá? Pelo menos nos jogos que eu vi. Perdeu apenas um dos primeiros tempos que disputou fora de casa, venceu 33 e empatou 56. O time falhou em marcar menos da metade dos primeiros tempos e não sofreu gol em mais de 60%. Então, um time que provavelmente, nos jogos que eu vi, tenta propor jogo. Contra o Palmeiras eu acho difícil isso acontecer em casa, tá? O Palmeiras provavelmente vai se impor. 50% dos primeiros tempos o Palmeiras venceu no Allianz, empatou 25, perdeu 25. Tá? Falhou em marcar em 38, bom número, é um time que está sempre marcando, no primeiro tempo principalmente, e não sofreu em 63, ou seja, marcou 11 gols nos primeiros tempos. Só que a gente tem que lembrar que, se eu não estou enganado, a maioria desses gols aqui foram em jogos únicos, assim, tá? Tipo umas goleadas, acho que até contra o Goianiense, se eu não me engano, aquele jogo foram vários gols no primeiro tempo. Enfim, posso estar fazendo confusão, tá? Quando a gente vem para a segunda parte, a gente tem uma queda muito grande do São Paulo, que é quando aquele momento de desligue, né, desligamento que eu comentei com vocês. O time passa a vencer menos, empata bem menos, né, e passa a perder mais da metade dos segundos tempos. Então, realmente é uma queda muito expressiva do São Paulo. E a gente tem o Palmeiras aqui também vencendo menos, também empatando um pouquinho mais,
mas mantém o mesmo número de derrotas. A diferença aqui é que o time sofre um pouco mais de gol, tá? Em relação a bolas paradas, esse talvez seja o confronto, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, onde as bolas aéreas vão chamar mais atenção, a bola parada, né? A qualidade ofensiva do Palmeiras nesse fundamento é absurda. É o time que mais marca de escanteio no Brasil hoje. 10 gols de escanteio. São 7 gols de cabeça. O São Paulo também tem 7 gols de cabeça. Não marca tanto escanteio, né? Por coincidência, mas tem muito gol de cabeça o time do São Paulo. E das duas defesas, não são defesas ruins, mas o destaque aqui é que o São Paulo tomou 4 gols de bola especificamente paradas, né? Lateral para a área, cruzamento de falta e escanteio. E o time do Palmeiras marcou 10, então aqui a gente pode ter sim o Palmeiras levando perigo contra um possível São Paulo recuado nesse tipo de fundamento. Afinal de contas, nada é melhor do que uma bola parada para um time que marca tanto de bola parada para encontrar um gol ali salvador, né, para resolver a situação. Em relação ao mercado de gols, eu não quero muito utilizar esses dados aqui do brasileiro, eu quero conversar com vocês um cenário talvez mais específico. Momentos dos gols, os times marcam e sofrem bastante no segundo tempo, principalmente o Palmeiras aqui, ó, sofre dentro de casa, depois dos 40 minutos, quase 60% dos gols, tá? E no minuto 80 até os 90 marca bastante gol. E a gente precisa levar isso em consideração, porque por uma vantagem aqui, uma desvantagem de apenas um gol, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro e Fluminense, né? Aquela abertura de jogo, aquela maluquice no finalzinho, que acaba tirando o jogo de um cenário mais under e abrindo muito os espaços para trabalhar um possível mercado de over limite, tá? O time do São Paulo, como a gente já viu, costuma ter dificuldades no segundo tempo, né? Então, se a gente puxar aqui, ó, 63% dos gols que o São Paulo sofreu foram depois dos 50 minutos, tá? Então é um time realmente que costuma desligar. Eu não sei quais são os jogadores que estão desfalcados, mas aqui a gente tem o Caleri com 9 gols, o Luciano com 5 e o Patrick com 2. O Patrick vem jogando muito bem. O Rafinha e o Igor Gomes são os 2 melhores passadores. Rony, Gustavo Gomes, né, pelo alto, obviamente, são os artilheiros. E o Scarpa é o melhor passador, mas se eu não me engano, o Scarpa deve continuar assim. Eu vi uma notícia que ele foi vendido para o Nottingham Forest, mas eu acho que o Palmeiras deve segurar ele até o final da temporada, acredito eu, né? Beleza. Vamos ao nosso cenário. Primeiro de tudo, não dá para ficar de fora das bolas paradas, né? O que significa isso, ficar de fora? Eu não compro bola parada o tempo todo, tá, gente? Quando eu marco aqui bola parada é para ficar de olho, né? Eu analiso bola parada de uma maneira um pouco mais específica, um pouco mais qualitativa, né? Bateu o Palmeiras no primeiro escanteio, São Paulo conseguiu tirar? Não. Se for gol no primeiro escanteio, provavelmente eu não vou pegar. Eu quero analisar primeiro. Outra coisa que eu quero analisar, qual é o comportamento do São Paulo se essa bola ficar com o São Paulo, se a segunda bola do escanteio ficar com o São Paulo. O São Paulo puxa contra-ataque? O contra-ataque ele é neutralizado? Tudo isso envolve a situação de bola parada, porque o Palmeiras sobe para cabecear e o São Paulo recua, mas pode se posicionar para contra-atacar. Então não é só bola parada do Palmeiras, comprei. E eu não trabalho assim, tá? Eu quero analisar um pouco mais. Eu trago um pouco desse cenário de como eu analiso lá na Bundesliga 2, na Bundesliga 1, porque o São Paulo pode usar, sim, dos espaços que pode gerar o Palmeiras nessa subida de desespero para contra-atacar. Então eu vejo o primeiro, vejo o segundo e vou sabendo, vou primeiro vendo quanto de posição, quanto de movimentação o mercado está oferecendo. Às vezes o mercado está movimentando muito no escanteio do Palmeiras, não vale a pena comprar, né? Então tudo isso vale a pena ficar de olho, tá? Mas quando eu marco aqui bola parada, não é que eu vou entrar nas bolas paradas, eu vou analisar o contexto. Às vezes de uma bola parada vai ser melhor entrar em gols, porque toda bola parada perigosa do Palmeiras, que não é gol, a segunda bola do São Paulo gera contra-ataque perigoso, tá? Então eu quero ficar de olho nisso. Meu planejamento quando eu marco aqui bolas aéreas é para ficar atento nessas situações. Afinal de contas, a gente tem vários jogos, às vezes no dia, a Europa está voltando aí, e às vezes a gente esquece de ficar atento nesse tipo de fundamento, né? Então é assim que eu gosto de marcar. Match odds para mim é mais complicado, mas vamos ao nosso cenário. O Palmeiras precisa da vitória. O São Paulo já entra nesse jogo pelo regulamento, por favor, não confunda o que eu estou dizendo, classificado. Então o Palmeiras precisa devolver no mínimo a vitória.
Se o primeiro gol for do Palmeiras, a gente tem um cenário igual. A gente passa a ter um jogo igual. O São Paulo pode voltar a ir para cima, né, se ele tiver recuado, e o Palmeiras ele fica muito mais tranquilo para jogar, sabendo que tem todo o resto do jogo pela frente. Se o São Paulo sair na frente, aí o cenário de gols começa a ascender um pouco mais para o meu lado. Porque eu tenho um time do Palmeiras que perdia por 1 e agora tem 2 gols de desvantagem e pode ceder bem mais espaços no contra-ataque, assim como deu o contra-ataque para o CAP no jogo do Brasileiro nessa situação, onde o Palmeiras, se vencesse, se isolaria muito na liderança. E se o São Paulo estiver aproveitando esses contra-ataques, eu posso buscar um mercado de gols, principalmente nesses momentos onde o Palmeiras mais toma gol, que é depois dos 50 do segundo tempo, obviamente 50 do segundo tempo, né? Então, para match odds, para mim fica muito complicado. Por quê? 5,75, uma odd próximo de 6 do São Paulo, ela é uma odd bem alta. Não que eu tenha medo de odds altas, eu trabalho odds extremamente altas. Vocês se surpreenderiam se visse. Mas é que nesse contexto é uma odd muito estilingada para mim, muito esticada para mim. Porque mesmo o São Paulo não precisando da vitória, o São Paulo pode utilizar do contra-ataque, né? Eu comentei sobre esse planejamento no jogo do Ceará com Fortaleza. Estou gravando antes de começar aquele jogo, então eu não sei dizer se aconteceu isso. Mas o meu receio de trabalhar contra o São Paulo é: o mercado às vezes já precificou correto, o São Paulo já tem que estar nessa probabilidade mesmo, e às vezes, mesmo com um pouco de recuo, os contra-ataques do São Paulo, mesmo que não sejam, que não aconteçam o tempo todo, que sejam um pouquinho esporádicos, se levar muito perigo, o mercado já vai manter aquela precificação e falar: não, a odd do São Paulo tem que ser essa. Então, vai ser mais difícil buscar uma movimentação, a não ser que o Palmeiras comece assim de forma estrondosamente superior, com o São Paulo nas cordas, aí às vezes vai caber até um back Palmeiras, né? Mas para match odds em ler a pior equipe em campo no São Paulo, não me interessa trabalhar esse lei ao São Paulo, porque o São Paulo costuma jogar bem e pode sim explorar contra-ataques contra o Palmeiras. Tá bom? Afinal de contas, o Palmeiras, ele, por mais que ele tenha feito bons primeiros tempos em casa, ele pode repetir o que ele tem feito fora, de fazer um primeiro tempo um pouco ruim. Então, de maneira geral, vou esperar acontecer para ver, vou esperar o primeiro tempo me mostrar se de fato o Palmeiras está entrando muito bem, neutralizando o São Paulo. Caso essa entrada do Palmeiras seja sufocante, talvez até caiba estar a favor do Palmeiras nesses minutos, mas trabalhar contra o São Paulo com essa possibilidade de contra-ataque não me agrada, tá? O back Palmeiras, de maneira geral, só se o Palmeiras entrar surpreendendo a todos nós e o mercado, ou seja, fazendo do São Paulo um time às vezes muito mais inferior do que a gente já espera, né? Pelas odds, não pelo elenco, tá? Por exemplo, o mercado aqui está dando uma probabilidade bem menor do São Paulo vencer. Se o Palmeiras entrar sufocando, o mercado vai entender o seguinte: não, peraí, a probabilidade do São Paulo vencer é ainda menor. E a odd caindo, a probabilidade caindo, a odd sobe, tá? De maneira geral, eu espero um jogo um pouco mais estudado. Por quê? É o que eu falei ontem para vocês, é um gol de diferença. O Palmeiras não precisa ser igual um louco para cima, porque ele não precisa reverter o 3-1 do Campeonato Paulista. É 1-0. E 1-0 basta. 1-0 basta para dar uma igualada, né? Então, acho que é um jogo um pouco mais estudado. O São Paulo deve jogar com mais cabeça do que foi no Paulista. Então, acho que esse match odds vai ser perigoso. Para mercado de gols, onde é que eu indico vocês? Principalmente se no 0-0 o São Paulo estiver contra-atacando com bastante frequência. Aí vai ser um jogo bem pegado de trocação, tá? E se o São Paulo sair na frente e continuar mantendo esses contra-ataques, às vezes mesmo que esporádicos, mas que saia no contra-ataque algumas vezes. E de preferência, a cereja do bolo do mercado de gols para mim seria o São Paulo conseguindo roubar a segunda bola nas bolas paradas e buscando contra-ataque. Porque aí a gente tem todo esse poderio ofensivo do Palmeiras nas bolas aéreas a nosso favor, mais os contra-ataques contra uma linha defensiva adiantada do Palmeiras. Aí seria, assim, excelente, tá? De preferência no final, onde a gente tem menos concentração, mais desorganização, mais espaço, assim como foi Cruzeiro e Fluminense, assim como foi
Bahia e Cap, assim como tem sido, né, esses jogos mata-matas no finalzinho, onde a gente tem ainda um time por buscar e o outro, às vezes, se expondo demais. Outro cenário que eu não posso deixar passar, um 2-0 do Palmeiras logo no primeiro tempo. Ou seja, o Palmeiras reverte a vantagem, desfaz, né, a vantagem do São Paulo e já aplica um gol de vantagem. Aí o São Paulo vai provavelmente sentir emocionalmente e vai vir todo aquele filme do Campeonato Paulista de novo, e aí sim a gente pode ter um jogo muito mais aberto, porque o São Paulo vai precisar sair para o jogo e o Palmeiras vai ter todo aquele espaço de contra-ataque que ele gosta. Aí sim, provavelmente, se o Palmeiras for com 2-0 para o segundo tempo, eu provavelmente vou me expor no mercado de gols aqui. Seja numa frente para buscar 2 gols, ou no overlimit para buscar um gol só. Que é um cenário, assim, bem bacana para gols, que eu imagino nesse cenário. Beleza? Porque se o São Paulo estiver na frente, a gente depende do São Paulo querer ou não buscar os contra-ataques, porque já seriam 2 gols de vantagem. Agora, se o Palmeiras estiver com 2 gols nesse jogo aí a gente vai ter um jogo bem aberto, tá bom? Botafogo e América Mineiro. Rapaz, esse jogo aqui é muito complicado. Esse jogo ele se assemelha bastante a Santos e Corinthians, né? Não aconteceu, mas a gente já analisou esse jogo desse jeito, que é o quê? O América entra classificadíssimo nesse jogo. Acho que não classificar aqui seria um vexame para o América e um baita de um ato heróico do Botafogo. Botafogo, que já fez um puta ato heróico contra o Inter no Brasileirão, vencendo o Inter, saindo de 2-0 com um homem a menos para 3-2. Então não dá para duvidar do Botafogo. Mas falando de trabalho, de mercado, me agrada muito ficar de olho num Lei América, caso o América venha para sentar na vantagem. Tá? O América é um time que a gente já analisou várias vezes aqui, contra vários adversários. O último que a gente analisou foi contra o Inter. O América é um time que cria bastante chance, mas não consegue pôr a bola para dentro, tá? Vamos dar uma olhada. Lembra aí, a odd do Botafogo 1,95, tá? Olha só, o América ele tem uma média de 1,5, quase 1,5 de grandes chances criadas por jogo. É um time que tem chance de marcar. Só que a média de gols do América é de 0,33. Ou seja, falta quem empurra essa bola para dentro. Se você vê qualquer jogo do América que ele perdeu, e foram vários que ele perdeu fora de casa, ele só venceu um, você pode puxar esse último jogo contra o Inter. Vai ter 1, 2, 3 grandes chances que você fala, caraca, como que o América não fez esse gol? A bola, aí você vai pensar na hora, a bola pune. E a bola vem punindo o América, porque o América não aproveita as chances que tem. Cria chances, não é falta de criação. Tem as oportunidades, mas não consegue colocar a bola para dentro. E aí é que entra o X da questão. Se o América tiver contra-ataque, se o América quiser jogar para proteger essa vantagem que ele já construiu no primeiro jogo, aí vai ficar muito arriscado trabalhar contra o América. Vai ficar um jogo de trocação, porque o Botafogo vai ter que se expor o tempo todo. Desde o primeiro minuto de jogo, o Botafogo vai ter que se expor. E o América vai ter os contra-ataques. Então você analisa muito facilmente, em coisa de 5, 10 minutos, você já vai conseguir identificar o que fazer. Se o América estiver tendo os contra-ataques contra o Botafogo, que vai estar completamente exposto, não se exponha no match odds, porque vai ser perigoso. Tá? Mesmo que o Botafogo esteja criando bastante chance, porque o América vai ter chance de marcar também. Agora, se eu tenho um América mais recuado, sem conseguir contra-atacar, aí é um cenário muito bom para tentar explorar algo contra o América. Então eu já vou marcar aqui um match odds para conferir isso, tá? Vamos lá, o Botafogo dentro de casa venceu 2 vezes no Brasileirão. Não sai na frente com muita frequência, isso é um número muito ruim, o América também não. O América não sofreu gol em nenhum jogo, né? Em todos os jogos ele sofreu gol. O Botafogo em apenas um não sofreu, também é uma defesa muito ruim. O Botafogo falha mais em marcar e o América... Desculpa, o Botafogo falha menos em marcar comparado ao América. O América não marcou gol em quase 80% dos jogos fora de casa. É ridículo isso e preocupante, né? Se a gente colocar na ponta do lápis, por mais que a vantagem do América seja grande, olha, se o Botafogo conseguir ao menos não sofrer, fazer com que o América fale em marcar de novo,
Rapaz, aí a gente vai ter o Botafogo podendo reverter essa vantagem, ou pelo menos tentando. Se a gente buscar os últimos jogos do América fora, olha isso. O único gol que ele marcou foi contra o Corinthians. Nos últimos 5, né? Perdeu para o São Paulo sem marcar, perdeu para o Fortaleza sem marcar, perdeu para o Flamengo sem marcar, perdeu para o Inter agora sem marcar gol no finalzinho. Então, se tem um time para o Botafogo tentar reverter, é o América. Pelo menos se o América não conseguir marcar um gol, já é um alento para o Botafogo, porque a situação do Botafogo é difícil, né? Vamos lá. O Botafogo cria bastante chance de perigo, mas não tem conseguido colocar a bola para dentro, assim como o América. Mas a diferença aqui é muito grande, né? De 1.4 para 0.33 e 1.5 para 1, o Botafogo pelo menos tem feito os gols. E tem sofrido aqui uma média parecida com as chances que tem cedido. Já o time do América também, né? 1.44 para 1.79. Não é uma boa defesa, não é um bom ataque. Enfim, o América está muito complicado para esse jogo, não para o cenário de classificação. O Botafogo venceu pouquíssimos primeiros tempos, empatou bastante e perdeu 29%. Os dois times falham muito em marcar no primeiro tempo e os dois times não sofreram gol, sofreram o mesmo número de gols, mas ali próximo de 50% no primeiro tempo. Tudo isso que a gente viu aqui a gente pode jogar fora. Por quê? É uma situação onde o Botafogo não tem o que fazer. O Botafogo precisa de dinheiro, apesar de já ter virado SAF, o Botafogo precisa de dinheiro, né? Todo time precisa se classificar, o América também precisa. Se o América entrar pensando na classificação, fazendo aquela questão que eu falo para vocês de manutenção de vantagem, dando aquela segurada, eu vou tentar trabalhar no Lei América em algum momento se a saúde mostrar para mim que tem correção. Mas lembrem-se que o Botafogo tá com a corda no pescoço. Não é um jogo convencional onde a gente pode olhar para os números aqui e tentar tirar alguma coisa. É um jogo atípico, porque o Botafogo tem que entrar. Ele vai entrar completamente motivado, com a torcida apoiando demais. A torcida do Botafogo faz um espetáculo no Newton Santos, mas o Botafogo tem que marcar. Não basta jogar bem, não basta marcar um gol, tem que marcar 3 no mínimo e não sofrer, tá? Então, em caso de um Botafogo pilhado, conseguindo neutralizar os contra-ataques, gostaria de estar contra o América. Em caso do Botafogo conseguindo, botando pressão, mas não conseguindo neutralizar os contras do América, aí é um jogo praticamente só para gols. Porque pensa bem, se o América faz um gol logo de início, aquele banho gelado no Botafogo, tudo que foi pensado no vestiário vai para baixo. E aí o Botafogo, com a pressão da torcida, vai se jogar e o América vai, mais aliviado por já ter feito o gol, vai ter ainda mais espaço, tá? Então esse jogo, eu só vou me meter no match odds se o América não quiser jogar, tiver bem recuado. De resto, talvez seja um jogo para gols. Mas vamos falar aqui do segundo tempo. Olha como cai o América no segundo tempo. Já é ruim, né? Mas cai. Né? O time passa a não vencer nenhum primeiro tempo e o Botafogo cresce muito. E é uma coisa comum do Botafogo, tanto fora quanto em casa. O Botafogo tem essa mania de crescer na segunda etapa. O seu treinador vai lá, dá aquela ajeitada no time, ajusta a marcação e o posicionamento, e o Botafogo costuma melhorar demais, né? Então o time falha menos em marcar, vence mais, empata menos e mantém mais ou menos o número de derrotas, tá? Aumenta o número de gols feitos. Já o América piora bastante, falha mais em marcar, começa a sofrer bem mais gols e, como eu falei, não venceu nenhuma, né? Então, isso, aquela questão emocional que eu falei no jogo de São Paulo também pode acontecer aqui. O América pode começar tomando um gol, por enquanto tá tranquilo, 2 gols, aí já começa a apertar o calo. Daqui a pouco, cara, fica naquela questão do limite ali. Se não se organizar, toma o terceiro e aí fica complicado. O bom do América não tem critério de gol fora, mas qualquer golzinho que ele faça no Botafogo aqui já desestabiliza muito o emocional do Botafogo. Vamos lá, destaque de bolas aéreas negativo para a defesa do América. São 7 gols de cabeça sofridos até aqui e o Botafogo tem 5, hein? Pelo menos no Brasileirão. Então vale a pena ficar de olho nisso daqui. O América também é muito bom pelo alto, mas o Botafogo sofreu poucos gols nesse fundamento, tá? O América também tem sofrido muito gol de fora da área. O que isso implica? Pensa aí, se o time do América tá recuado, é um cenário, tá? Tá completamente compactado ali dentro,
chutes de fora da área para o Botafogo vão ser opções. E o América já tomou 4. Então, o Botafogo não marcou tantos, mas pode tentar um pouquinho mais, tá bom? Momentos dos gols, isso aqui eu gosto muito. Olha, os dois times têm uma incidência muito boa de gols no segundo tempo. E é isso, provavelmente, que a gente vai ter o jogo inteiro, né? Muito espaço, muita desorganização. O Botafogo tem muita dificuldade de marcar até os 40 minutos. Só marcou 13% dos gols em casa até os 40 minutos. E isso é um grande problema. Porque o Botafogo, para tirar 3 gols de vantagem, meu amigo, ele tem que fazer gol imediatamente. A bola rolou, o Botafogo já tem que tá colocando bola para dentro da rede. Então, aqui a gente vai ver um Botafogo completamente fora dos seus padrões, né? O América sofre poucos gols no início do jogo, bom pro América, mas o segundo tempo, como eu falei, tende a ser muito aberto, principalmente para quem gosta daquele over limite, buscar um gol com aquela odd mais alta depois dos 80 minutos. Esse jogo tem o cheiro, hein? Beleza? Então, muito cuidado. Eu só vou me expor aqui no match odds se o América estiver bem recuado. De resto, vou ficar de olho no mercado de gols e nas bolas paradas do Fogão, porque o América defende muito mal. Vamos passar rapidinho na Série B entre Operário e Sport. O Operário em casa, a 2,50. O Operário tá em 13º, venceu 4 dos 8 jogos que fez em casa. O Sport vem de uma excelente vitória em casa com o Lisca, o doido, com uma vitória apenas fora de casa. Vamos ver se o Lisca vai conseguir melhorar essa situação do Sport. Vamos lá? O Operário, como eu falei aqui, então, 8 jogos e 4 vitórias. O Sport muito mal fora de casa, sai na frente em menos situações, fica sem sofrer gol um pouco mais do que o adversário, mas falha bem mais em marcar. O Sport ficou mais da metade dos jogos que fez fora de casa sem conseguir marcar. Então é um time bem ruim para ambas marcam, tá? A gente vê aqui o Sport também tendo dificuldade, é um time que cria pouco, mas marca ainda menos, né? E é um time, olha que interessante, isso aqui pode significar sorte, né? Ou um bom goleiro. O time do Sport cede, no mínimo aqui, duas grandes chances por jogo para o seu adversário, mas tem sofrido só 0,67. O goleiro tem operado milagres aqui, né? Ou os zagueiros conseguindo se recuperar no último segundo, ou os atacantes adversários precisando colocar o pé na forma, né? Já o time do Operário está bem dentro do padrão aqui do esperado, tá? Bom, já temos então uma informação de que nenhum dos dois times tem uma incidência muito grande de sair na frente. O time do Sport falha mais em marcar, mas sofre menos gols, tá? Então o Operário puxa esse jogo um pouco mais para um over, o time do Sport não. Primeiro tempo muito parelho, vou dizer assim. O Operário perde um primeiro tempo, o Sport perdeu 2, né? Os dois times falharam bastante em marcar e os dois times sofreram poucos gols. A única coisa aqui que tem a mais é que o Operário marcou 7, o time do Sport marcou 3, tá? O Operário vence quase 40% das primeiras etapas em casa, o Sport vence apenas 22 fora. No segundo tempo, o Sport continua mal, mas a gente tem uma queda muito grande do Operário. O time passa a perder 63% dos segundos tempos que disputa. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita, realmente é uma queda assim brutal, não dá para saber se é técnica, se é emocional, mas eu duvido muito que o Lisca venha para esse jogo querendo dar espetáculo, tá? O Lisca provavelmente vai vir para esse jogo para tentar vencer. Nada melhor do que aplicar ali uma sequência boa de vitória. Então, ficar muito de olho nesse segundo tempo de queda do Operário aqui, que pode significar uma oportunidade para o Sport, mesmo que o Sport tenha vencido apenas 11%. Tá? De maneira geral, me parece um jogo muito truncado, com muita tendência para match odds, e na minha opinião, até com poucos gols. Né? Over 2,5 em jogos do Sport fora de casa, apenas 11%, e só metade dos jogos do Operário em casa foram com mais de 2 gols. Tá? Momentos dos gols aqui, o Sport costuma tomar 50% dos seus gols aqui até os 40% do primeiro tempo, obviamente, e marca 20% aqui. E o time tem um crescimento no segundo tempo, que é justamente quando o Operário acaba caindo. Né? Então, vale a pena ficar de olho nisso. Mas, de maneira geral, como o Sport tem marcado poucos gols, fica bem defasado essa análise aqui. Tá? Bom, jogo difícil, né? Jogo para match odds, sem inventar muita coisa aqui, colocar a leitura de jogo em prática
e ficar de olho nessa queda que me chamou bastante atenção de rendimento do Operário fora de casa. Os últimos jogos do Operário em casa, vitória contra o CRB, derrota contra o CRB, não sei se foi de virada aqui, vitória contra a Chape, 2 derrotas seguidas contra Bahia e Cruzeiro, aqui são adversários fortes, né, obviamente, e venceu 3-2 Ituano. Em todos os jogos dos últimos 5 jogos do Operário em casa, ele sofreu gol, tá? No mínimo 1. Teve jogo que sofreu 3, teve 2 jogos que sofreu 2. O Sport fora, nos últimos 6 jogos que disputou fora de casa, empatou com o Vasco, bom resultado no Maracanã, né? Empatou com o Náutico, também não é um resultado ruim, perdeu para o Cruzeiro, e aqui a gente tem que entender que o Cruzeiro é um time que vai subir provavelmente, é o melhor time da Série B, perdeu para o Bahia, que também é um excelente time, e aqui no caso venceu a Chape fora, que também é uma grande vitória, e empatou com o Novo Horizontino. Então se a gente olhar para os últimos 4 jogos do Sport, onde ele perdeu 2 e empatou 2, com uma análise um pouco mais qualitativa, a gente vai ver que os adversários que o Sport pegou eram complicados. Então não dá também para olhar para o Sport e descartar e falar que é um time horroroso. Não é, tá? Não é. Até porque o último jogo a gente veio com esse pensamento e o Londrina vinha jogando bem e o Sport meteu 2-0 no Londrina. Tá bom? Só para fechar aqui, primeira divisão da Argentina, Central de Córdoba contra Patronato. Deixa eu ver se a gente tem algo de informação interessante aqui. 1,95 é a odd do Central, 3,80 do Patronato. Os dois times muito ruins dentro e fora de casa. O time do Central cria um pouquinho mais de chance. Estou passando rápido porque eu não tenho trabalhado o Campeonato Argentino, tá? O primeiro tempo do Central me parece ligeiramente melhor. O time marca mais gols, perde menos, vence um pouco mais, só que toma quase a mesma quantidade de gols. Já o segundo tempo dos dois é horroroso, né? Dá para dizer que o Patronato faz ainda pior no segundo tempo, já que perde 78% deles. O time do Central perde 70%, cruz credo. Mas o time do Central não empata no segundo tempo, ou ele perde ou vence. Tá? Então, se você quiser buscar gols nesse jogo aqui, tá à vontade para buscar no segundo tempo, que parece ser o caminho, tá? Principalmente para o lado aqui do Central. Mas, enfim, já é bem distante para mim. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Como eu sempre falo com vocês, juízo não inventa moda, faz o simples, só o método mesmo. Não inventa metodologia no meio dos jogos, pelo amor de Deus. Controla a gestão para se manter vivo e a gente se vê nos próximos planejamentos, tá bom? Não esquece, agora que você viu, se você gostou, não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você por aqui. E como sempre, é sempre um prazer ter a sua companhia, um grande abraço e até a próxima.